Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de bombas hidráulicas, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre lubrificação e enrolamentos, né? No que diz respeito a bombas centrífugas, né? A gente tem aqui uma tabela, né, indicativa, né, de fabricante, né? Então é sempre importante ficar atento ao fabricante do rolamento, tomando como base as especificações que ele passa. Né? Então, essa tabela que ela leva em consideração o fabricante qualquer, né? É importante que se analise o fabricante do rolamento comprado e se analise os intervalos de lubrificação. Né? Como se está trabalhando com bombas, a gente tem sempre que tomar cuidado com o tipo de fluido. Né? Bombas centrífugas, normalmente você tem fluidos com baixa viscosidade e, consequentemente, apresentam características de corrosão mais elevadas, né, no elemento, ou até causando outros detritos, né, no rolamento e vindo a causar outras falhas, né, no mesmo. Né. Então é importante ficar atento com essas especificações. Né. Exemplo aqui, a gente traz aqui 4 tipos de rolamentos, né, o 6206Z, o 6308Z, o 6311Z, o 6313Z, né? A gente vai estar falando também sobre rolamentos, essa parte de codificação na parte de elementos de máquinas, mas aqui especificamente para a parte de lubrificação, observem que tem informação aqui no intervalo de lubrificação, né, tomando como base horas de funcionamento. Né? Então, para cada um, se tem ali um valor de horas específico, né, levando em consideração 2 parâmetros de rotação muito comuns para bombas, né, que é o 3.500 e o 7.750 rotações por minuto. Né, aqui a quantidade em gramas, né, da graxa a ser colocada no rolamento. É muito importante essa quantidade, que a quantidade a ser inserida no rolamento ela venha atender as especificações. Né, é muito comum, principalmente antigamente, né, pegar a graxa e colocar bastante graxa, né, excessiva no rolamento, isso aí acaba causando defeito, né, no rolamento, né, principalmente rolamentos de esfera, né, porque ele acaba vindo a danificar a pista interna do rolamento por causa do engripamento que se forma com esse detrito. Né, ele acaba se tornando, mudando a característica de viscosidade dele por causa do atrito e temperatura. Né, então ele fica com a viscosidade muito elevada, acaba se tornando uma espécie de pasta e acaba danificando o rolamento, ou seja, diminuindo o tempo de vida útil do mesmo. Então é importante que se venha ficar atento com essas informações. Né? Aqui tem os intervalos, né, de horas para cada um do tipo de rolamento. Lembrando aqui, a gente está tomando como base um fabricante qualquer. É importante ficar atento com o fabricante especificado. Né? Aqui algumas características de rolamentos. Né? O 6206, né, o diâmetro interno dele 30 mm, o externo 62, espessura 16 mm, né, o peso específico dele aí aproximadamente 200 gramas. 6308, diâmetro interno 40 mm, externo 90, espessura 23 mm, o peso aproximadamente 630 gramas. O 6311, né, veja aí que é uma relação de menor para maior, ele traz aí diâmetro interno de 55 mm, externo de 120 mm, espessura de 29 mm, peso aproximadamente 1,3 kg. E o último, né, o 6313, diâmetro interno de 65 mm, externo 140, espessura 33 mm e peso um pouco mais de 2 kg. Então é importante ficar atento com essas características, levando em consideração aí intervalos de hora. Né? Exemplo, esse último aqui ele traz a informação que ele deve ser lubrificado a cada 1.500 horas de funcionamento, né, se ele estiver trabalhando a 3.500 RPM, e 6.500 horas, né, se ele estiver trabalhando com 1.750 RPM. E aqui a quantidade em gramas de graxa a ser aplicada no mesmo. Né, isso aí para o 6313Z, 30 gramas de graxa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de metrologia, né? A gente vai estar realizando uma revisão referente aí a assuntos ligados à metrologia, e a gente vai estar iniciando aí com leitura, né, de instrumentos. Essa série de vídeos aí foi referente à enquete que a gente fez, né, a enquete dos 5 vídeos, né, mas aí a gente vai fazer mais vídeos, né, a gente vai fazer uma revisão de leitura com os principais instrumentos e depois falar sobre alguns conceitos, né, então aí no decorrer dos dias aí a gente vai estar postando esses vídeos, assim como o do projeto mecânico também, né, para quem vem acompanhando aí o canal,
né? A gente está aí trabalhando aí no desenvolvimento dele, né? Já está aqui com alguns desenhos já definitivos, né? Tá faltando aí todas as peças, né? A estrutura das peças já estão prontas, agora é só fazer realmente a diagramação e o desenho do conjunto mecânico, né? Então quando tiver pronto aí, tudo tiver pronto, a gente já posta aí esses vídeos também, tá bom? Na segunda-feira a gente vai ter aí os 5 vídeos referentes a fundamentos, né, de funcionamento de motor elétrico monofásico. Bom, então vamos lá, vamos iniciar com o paquímetro com resolução de 5 centésimos, né? Esse aí que é um dos instrumentos mais comuns, né, de medição aí na indústria como um todo, né? Então vamos verificar aqui. Primeiro detalhe, questão da resolução. Por que a gente fala que a resolução dele, né, é de 5 centésimos de milímetro? Né? A gente tem que entender que essa é a menor medida possível que esse instrumento consegue nos fornecer. E é a relação de escala dele, ou seja, a cada ação de amplitude a gente só consegue medir com precisão valores a cada 5 centésimos. Né? Então, exemplo, se eu tiver 5 centésimos, mais 5 centésimos vai dar 1/10, mais 5 centésimos vai dar 15 centésimos e assim sucessivamente. Ou seja, eu só consigo medir a cada 5 centésimos. Exemplo, vamos verificar aqui um desenho. Vamos pegar esse aqui. Essa espessura aqui da peça, 25 milímetros. Vamos supor que essa espessura ela tivesse a seguinte tolerância, né? 25 milímetros mais 2 centésimos, né, de milímetro. Ou seja, essa é a tolerância dela indicada. Né? Então, aqui tem um valor nominal e aqui a tolerância específica. O que acontece? Se a gente utilizar um paquímetro como aquele, que possui resolução de 5 centésimos, a gente teria alguns problemas referentes a essa medição. Por quê? A nível da tolerância, né, esse 25 mais 2 centésimos, ele significa o quê? Que esse valor ele pode variar de 25 até 25,02, né? Ou seja, de 25 milímetros até 25 milímetros e 2 centésimos. Então, qualquer valor dentro dessa faixa aqui é um valor aceitável, né? Ou seja, um valor apto. Só que acontece, se você for medir com aquele paquímetro essa medida, né, tomando como referência aqui essa tolerância, o que acontece? Como aquele instrumento ele só consegue medir a cada 5 centésimos, o que iria acontecer? Você conseguiria medir 25 milímetros, exatamente, vou colocar o ponto aqui para manter o padrão, e depois do 25, qual é a próxima medida que ele consegue te fornecer com precisão? 25,05. Né? Depois de 25,05 seria 25,1, né? 25,1, né? Ou 10, tanto faz. Né? Então, referente a essa medida aqui, né? Essa tolerância indicada, né? A gente não teria uma boa leitura com aquele instrumento, né? Ou melhor, né? A confiabilidade metrológica dele, com base na resolução, né? Não seria adequada para esse tipo de medição. Né? Então aí é um detalhe importantíssimo, né? A gente já falou, né, em vídeos aí ligados à parte de fabricação, né, sobre esses cuidados que devem ter, né, referente aí à escolha do instrumento de medição ali para ser utilizado. Né? Muitas vezes, como eu falei, né, o paquímetro é provavelmente o instrumento mais comum aí dentro do ambiente industrial, né? Mas não dá para medir tudo com o paquímetro, né? E principalmente ficar atento ali com a resolução dele. Beleza, então vamos voltar lá para a leitura do instrumento. Nesse caso aqui, essa resolução a gente já comentou, né, que é de 5 centésimos. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Pronto, aqui tá bom. A gente já falou sobre a resolução dele, que é de 5 centésimos. Para a gente saber essa resolução, basta pegar a quantidade de divisões que tem aqui na escala móvel. Né? Nesse caso, se você contar, você vai encontrar 20 divisões. 20 divisões. E aí o que é que você faz? Pegar 1 milímetro, né, 1, e divide por 20. 1 dividido por 20 vai dar igual a 0,05. Ou seja, a relação de resolução para ele. Né? Os paquímetros comuns, eles aparecem com 10 divisões. Né? Esse era bem comum antigamente. Hoje em dia, cada vez mais é difícil de se encontrar porque a resolução dele é ainda menor. Né? Isso ligado à parte da mecânica industrial. Né? Paquímetro com 1/10 de resolução. Né? Mas aí no caso 1/10 de resolução, de vez de ter 20 divisões aqui, ele teria 10 divisões. E o outro também muito comum é o de 2 centésimos. Né? Ou seja, ele aparece aqui
50 divisões. Né? Nos nossos vídeos que a gente vai estar fazendo agora de revisão, a gente vai fazer leituras com esses instrumentos também, fazer interpretação de leitura com esses instrumentos também. Tá bom? Então, nesse caso aí, a resolução dele é de 5 centésimos. Tranquilo. Um detalhe importante, né? Os paquímetros mais comuns, eles têm abertura de 0 a 150 milímetros, os mais comuns, né? Mas existem outros comprimentos também, né? Isso é importante você ficar atento com isso. A abertura do instrumento em relação à peça, né? Exemplo, essa peça aqui, número 1 do nosso projeto, a base principal, ela tem 150 milímetros. Né? Então, exemplo, se você vai utilizar um paquímetro desse comum para fazer essa leitura, né, ele já está no limite, né, nominal referente à capacidade de abertura dele. Né? Então é importante ficar atento com isso. Beleza, vamos lá para a leitura de fato aí do instrumento. O que acontece? O paquímetro está aqui aberto, né? Então, para saber essa leitura aqui, a gente precisa ficar atento no seguinte. São basicamente dois aspectos. Primeiro, qual foi a divisão que o zero, né, da escala fixa ultrapassou? O zero ele tem uma importância muito grande para o processo. Né? Ele é a referência da escala base, né, dentro do milímetro. Né? Então, o primeiro passo é observar o que foi que o zero já ultrapassou ou que ele está coincidindo. Né? Se ele estiver coincidindo perfeitamente, exemplo, vamos supor que o zero estivesse coincidindo perfeitamente com esse traço aqui da escala fixa. Né? Se ele estivesse coincidindo perfeitamente, era só você verificar em que divisão ele está ali alinhado. Né? Nesse caso aqui, ele já passou do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e ficaria aqui alinhado no 8, ou seja, 8 milímetros seria a leitura. Nossa, poxa, mas 8 milímetros, esse 1 aqui do lado é o quê? Esse 1 ele faz referência à relação da escala em centímetros. Né? Então aqui é como se fosse 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e assim sucessivamente. Né? Então nesse caso aqui, esse 1 ele representa 10 milímetros, convertendo, né, 1 centímetro para milímetro. Então ele representa 10 milímetros. Assim como os outros números inteiros aqui, representam relações aí na casa das dezenas. Né? Então aqui você tem 20 milímetros, 30 milímetros e assim sucessivamente. Essa parte aqui de cima é referente à polegada fracionária. A gente vai fazer revisão sobre essa leitura aí depois. Né? Se o seu assunto, seu foco é polegada fracionária, pode pesquisar aí no nosso canal, na playlist de metrologia, que tem vários vídeos falando aí sobre leitura com um paquímetro referente à polegada fracionária. Beleza, então se ele tivesse alinhado aqui, seria 8 milímetros, né? E aí já encerraria, não precisaria nem se preocupar com isso aqui. Nesse caso agora, ele não está, eu vou até ampliar aqui, ele não está coincidindo perfeitamente. Né? Você pode observar aqui que o traço ele não está alinhado. Mas o zero, mesmo assim, ainda tem uma importância muito grande. Que é o quê? Saber o que foi que ele já ultrapassou. Né? Então, como a gente já verificou, né, chegando aqui nessa linha aqui, significa que ele já passou 7 milímetros. Veja que essa linha aqui ele representa 7. Vou até mudar aqui a cor. Vou colocar aqui 7 aqui embaixo. Essa linha representa 7. Essa outra aqui representa 8. Então, o que acontece? Ele já passou do 7, mas está antes do 8. Então, significa que tem 7 milímetros. Né? 7 milímetros mais algum valor. Então, esses 7 milímetros, se você estiver fazendo uma seleção, uma prova, ou até uma ação prática mesmo e não está tão confiante ali na leitura, já deixa anotado 7. Né? Porque você sabe ali que o valor é 7, alguma coisa. E agora vai para a parte da coincidência. Né? E aí, no caso, aí é verificar qual o traço que está coincidindo aqui. Ou seja, o alinhamento perfeito entre a escala móvel, né, e a escala fixa aqui do paquímetro. Né? Então aí no caso, para esse instrumento, essa linha aqui que está sendo marcada. Né? Muita gente comenta, né, poxa, quando a gente vai ver alguns vídeos, né, independente de canal, normalmente mostra lá qual é a linha que está coincidindo. Né? Isso é muito comum. Né? Na prática, não vai ter nenhuma pontinho marcando ou linha mais em negrito, né, marcando como está aqui com esse ponto azul e com esse ponto vermelho. Né? Você tem que ficar atento ali realmente ali com a linha que está de fato coincidindo. Né? Exemplo, se a gente for observar aqui na imagem, né, esse 10 aqui ele parece que está coincidindo também. Né? Então isso aí acontece na prática também. Né? Isso é chamado aí erro paralaxe, né, que vai toma como base ali seu campo de visão em relação à face ali da leitura, né, o mostrador do instrumento. Então é importante ficar atento com isso.
né? Se tiver com dúvida lá na leitura, abre o parquímetro de novo, mede, tira uma média. É importante que você comente com outras pessoas, né? Se tiver mais pessoas envolvidas aí nessa ação, porque metrologia, né, acaba tendo alguns, vamos chamar de percalços, né, que está ligado ali à confiabilidade metrológica, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso aí mais para frente, né? Então isso aí não é coisa de outro mundo, não. Isso é muito comum, né? Por isso que os setores, né, ligados à parte de controle de qualidade, né, eles analisam as melhores maneiras de se realizar de fato as medidas, né, para que garanta ali a confiabilidade no produto fabricado. Então, nesse caso aí não tem nenhum problema essa questão da verificação, né? Agora é importante que você tenha ciência ali de que pode ter um erro referente ali na leitura, né? Inclusive o instrumento ele pode ter uma falha também. Bom, então voltando aqui, a linha que está alinhada é essa aqui. E aí o que, é que a gente verifica? Né? Cada divisão dessa daqui da escala móvel representa ali um espaçamento aí de 5 centésimos, né? Para a projeção da escala fixa, né? Então, nesse caso, basicamente, o que é que está acontecendo aqui? Vou até deixar anotado aqui o 7, que a gente já viu que já tinha ultrapassado 7, né? Então, ele já tem 7 milímetros, vai ser 7, algum valor. E aí, observar a coincidência aqui. O que acontece é que ele está coincidindo nesse traço que está entre o 9 e o 10, né? Ou seja, aqui representa 90 centésimos de milímetro. Como é que eu sei que é 90 centésimos? Porque cada divisão dessa, cada espaço desse representa 5 centésimos, né? Então aqui a gente tem 5 centésimos, 10, 15, 20, 25, 35 e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem 80, 85, 90, 95. Então é 95 centésimos de milímetro, né? Então nesse caso aí a gente tem como leitura 7,95, né? Então a leitura aí desse instrumento, né? Então vou até apagar aqui para não ficar com tantas marcas, né? Então, só voltando, a leitura final dele 7,95 centésimos de milímetro, né? Com base aí na coincidência dele. Só para finalizar, né, um título de curiosidade, né? Título de curiosidade. Nesse caso aqui que está parecendo que o traço do 10 está coincidindo também, o que acontece na prática, se você tiver com um instrumento real, se o 10 estiver coincidindo, o 0 também vai estar coincidindo, né? Então, não tem aquela questão da possibilidade, né? Exemplo, 7,95, qual seria o próximo valor com mais 5 centésimos? Seria 7,100 centésimos de milímetro, só que 100 centésimos de milímetro representa 1 milímetro, né? Então, você não iria escrever 7,100, seria 8 milímetros, né? Ou seja, o 0 ele estaria coincidindo perfeitamente aqui nesse traço. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.